Os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João. Nós vamos ler no trecho do capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14. De manhã eu iniciei a mensagem a partir do versículo 12. Então nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu quero que você preste bem atenção, que a palavra do Senhor ela possa fazer um efeito tremendo na sua vida nessa noite. Amém, irmãos? Eu tremo muito e temo muito quando eu abro o texto bíblico para ler e para ministrar, para expor a palavra do Senhor. Porque essa é a palavra do Senhor. Ela é divina, né? Então a gente precisa saber até como ouvir, como ter um comportamento para ouvir a palavra do Senhor. É um momento solene, é como se realmente Deus está falando conosco. Amém, irmãos? Eu quero, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmos, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que por si só ela já conforta, exorta, admoesta os nossos corações. Ó Deus, que todos que adentraram este lugar tenham esse mesmo pensamento, essa mesma unidade de abrir o coração e ouvir a tua palavra, Senhor, assim como ela deve ser exposta ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito haja de uma maneira poderosa, salvadora, transformadora nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 14 é uma admoestação. Jesus ele vem trazendo um consolo para os seus discípulos, um conforto para os seus discípulos. Por isso que ele inicia esse capítulo dizendo: não se turbe o vosso coração. Se Jesus estava direcionando isso para os discípulos que estavam à mesa com Jesus, isso tem sido a última Páscoa do Senhor Jesus, ele estava comendo com os seus discípulos, com os 12. Ele estava sempre à frente, né, liderando os discípulos. Então ele disse para aquele discípulo que seria a liderança, né? Ele disse: olha, você vai me trair. E não é só uma vez, não, 3 vezes. Aquilo caiu como algo pesado, aquelas palavras. E não parou por aí. E o Senhor disse: olha, eu vou deixá-los,
Eu vou para um lugar onde vocês não sabem para onde eu vou, e vocês não podem ir. Ele estava falando isso justamente da sua morte, morte de cruz. Então, eles foram acometidos por uma tristeza, e não somente uma tristeza, mas uma perturbação. A perturbação que muitas vezes não deixa, a gente conhece, cada um conhece, sabe o que? Você está perturbado, não consegue dormir, a tristeza invade, não consegue fazer nada. As pessoas que estão perturbados. Mas Jesus, ele, após ter anunciado isso, com certeza, ao eles perturbassem, mesmo que eles não falassem que estavam tristes, mesmo que eles não falassem que estavam perturbados, mas Jesus percebe isso. É impossível, muitas vezes, a gente estar perturbado, triste, não transparecer. Mas o Senhor conhece os corações. Além de vê-los ali naquele momento, perturbados, Jesus trata de trazer um consolo, trata de fortalecê-los, trata de firmá-los, para não deixar que eles fracassem, para não deixar que eles se afastassem. Com certeza, irmãos, a gente muitas vezes não conhece os propósitos de Deus. Mas uma coisa a gente sabe, é que o nosso coração perturba-se com facilidade. Isso a gente tem certeza. Qualquer coisa nos perturba. E Jesus conhece isso. De maneira que Jesus, por conhecer o coração de seus discípulos, trouxe um momento para tranquilizá-los diante dessas perturbações. O Senhor, então, deu-lhes algumas promessas. Isso aqui é muito importante a gente ver no texto bíblico. Algumas promessas para que eles se tranquilizassem. Olha, quando a gente vê aqui, no início do capítulo 14, a gente não vê Jesus dizendo assim, olha, vocês não vão ter problema, eu garanto isso. Vocês que estão comigo, vocês não vão ter problemas nenhum. Porque é isso que a gente pensa, é isso que muitas vezes a gente acha que por seguir a Jesus, por estar no caminho do Senhor, por ter Jesus conosco, dá a impressão que nós somos blindados para que não haja nenhum problema conosco. É isso que nós vemos no nosso dia a dia. Eu e você pensamos assim. Mesmo sabendo que não é isso. Então, se nós passamos por perturbações, podemos nos apropriar nesta noite para desfrutar e ter um coração tranquilo com as promessas que Jesus passou para os discípulos, servem para a gente nessa noite. Então eu quero que você tranquilize o seu coração. E pode ter certeza, talvez você esteja rindo, talvez você esteja com semblante, talvez escondendo. Não esconder, mas não deixa transparecer o que está no seu coração. Mas Jesus sabe. Amém, irmãos? Então você não está sozinho aqui nesta noite. Ele sabe todas as coisas. E como eu disse, ele não trouxe nenhuma coisa para que você pudesse se sustentar, né? Mas a primeira coisa que ele traz para a gente, antes dele declarar, ou antes de dizer as promessas, a primeira coisa que ele fez, ele disse,
não se turbe o vosso coração. E ele não somente disse isso no início, porque era o foco dele, tranquilizar os discípulos. Então ele disse 2 vezes neste capítulo: não se turbe o vosso coração. E a gente vai poder ver isso também no versículo 27, já terminando o capítulo. Não se turbe o vosso coração. Então vem comigo. Vamos nos fortalecer nisso. Quais são as razões, nas promessas que Jesus nos dá para que a gente possa sair daqui tranquilos, mesmo em meio às turbulações desta vida, mesmo em meio às aflições? Precisamos sair daqui com a certeza que temos a promessa do Senhor, as coisas que nos garante atravessar esse mar que tanto nos agita. Então a primeira coisa que ele faz é: não se turbe o vosso coração. Jesus obviamente, olha para o semblante dos seus discípulos, ele conhece todas essas tristezas, secretas, as nossas feridas que sangram internamente. Ele só não conhece, mas como também somos influenciados por elas e como estão próximas do nosso coração. Ele conhece a aflição da nossa alma. Por isso que ele já foi direto: não se turbe o vosso coração. E hoje o eco, a voz do Senhor através da sua palavra vai direto a você nesta noite, dizendo, você também que está me ouvindo, dizendo, é confirmado isso. É como se você possa ouvir o Senhor nesta noite dizer no seu coração: eu não sei o problema que você passa, as tristezas que você enfrenta, as aflições que você atravessa, mas olhe, presta atenção, Jesus está dizendo para você nesta noite: não se turbe o coração. Mas por que ele fala isso? Mas ele fala isso, mas também nos chama para que, ao fazermos isso, nós temos algo em que devemos nos sustentar. Porque não é somente dizer, ela é positivamente, não fica aflito. Tudo bem, olha, fica calmo, não é isso que a gente fala? Quando a pessoa está aflita, calma. Mas só isso não dá. Uma vez eu estava no elevador, o elevador parou, não sei aonde, fora da porta, deu uma balançada, e uma moça que estava perto se desesperou. Aí eu disse para ela: calma. Eu ainda piorei o negócio assim: se tiver de cair, vai cair. Pronto, aí. Aí, graças a Deus, teve um momento lá que alguém, Mas calma como? Calma em quê? No elevador? Eu sei lá o que está acontecendo. Mas aqui o Senhor nos chama, e Ele não diz somente turbe o coração. A primeira coisa que Ele diz para a gente, Ele diz: crede em Deus. Crede também em mim. A nossa fé, a nossa firmeza, a fortaleza da nossa fé, o caminhar da nossa fé, ela não vai enfraquecer se nós olharmos para Jesus. Porque a nossa fé está baseada em Jesus. Ele disse: crede em Deus, crede em mim. Ele é um só. Jesus mostra que a nossa segurança, ela está alicerçada, está assegurada quando a gente crê e crê em Jesus. É a base da nossa constância. É quando tudo está turbulento, é quando tudo está aflito, é quando vem uma notícia, como veio para os discípulos: vai ser traído, Pedro vai negar, eu vou se ausentar. Então a nossa fé, crer em Cristo, é manter a nossa fé em Deus e assim manter a nossa fé nas suas promessas. Bom, ele está dizendo: não se turbe, crê em Deus, crê em mim, agora vem as promessas. Então devemos crer nas promessas de Jesus. E é isso que ele vai nos dar. Mas primeiro, você tem que crer em Jesus.
para que você não se turbe. Agora, ele não somente diz para que a gente, olha, tenha calma, como eu disse para aquela mulher, mas eu não podia fazer nada. Muitas vezes nós não podemos fazer nada. Mas a gente, quando não tem mais nada o que fazer, é aí quando Jesus age na nossa vida. É quando devemos crer do princípio ao fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele estava conosco antes, ele está conosco agora, estará eternamente. Jamais o Senhor nos abandona. Então não fique aflito, creia no Senhor. Então Jesus prescreve o remédio contra a perturbação dele. Presta atenção, Jesus está no momento que ele vai até ir lá para o jardim de Getsemane. Ele vai chorar sangue. Ele sabe o que está esperando, ele sabe que vai ser abandonado, ele sabe que vai morrer, mas mesmo assim ele tem preocupação, ele tem cuidado. Então pode ter certeza, o Senhor não abandona a gente. Ele mostrou isso. Então nós temos que crer nas suas promessas. E quais são as suas promessas para que a gente não fique aflito, para que a gente não se turbe, para que a gente não deixe a tristeza, a aflição nos dominar. A primeira coisa, Jesus responde algo espiritual. Jesus não dá explicação nenhuma. Ele não responde às perguntas dos discípulos que estavam aflitos, procurando saber o que vai acontecer, para onde o Senhor vai, o que vai ser de nós. Não, o Senhor não responde à nossa aflição. Pode ter certeza, muitas vezes a gente está aflito para lá e para cá, achando que vai acontecer alguma coisa, mas ele diz, creia que ele tem um remédio certo para as nossas aflições, para as nossas perturbações. Amém, irmãos? E aí, a primeira coisa que ele faz, olha pastor, versículo 2. Olha, vocês vão para o céu. Eu ouvi um amém? Vocês vão para o céu. A nossa esperança, o nosso consolo, o céu é real. O céu não é algo imaginário, quando a criança ou faz alguma coisa, se você fizer errado, você vai para o inferno, se não, vai para o céu. É como se algo fosse fantasioso. Mas quem está dizendo aqui é o próprio Jesus. Então é real. E não somente ele disse, ele foi para lá. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Às vezes eu fico, até para a gente entender, ele já chega dizendo, olha, vocês vão para o céu. Ou seja, ele já vai garantindo, na casa do meu pai é muita morada. Por quê? Porque ele sabia que os discípulos iam ser perseguidos, ia ser expulso do templo, porque o templo era considerado a casa do Senhor, a manifestação do Senhor, e algo terrível para os judeus era ser expulso, não entrar mais na casa do Pai. Mas aí o Senhor disse, olha, fiquem tranquilos. Mesmo que vocês sejam expulsos aqui, mesmo que vocês percam a família, mesmo que vocês entrem nessa aflição, pode ter certeza, tem algo melhor esperando vocês. E a casa é eterna, não é feita pela mão de homens, é divina. E dá a impressão, às vezes eu brinco com os irmãos assim, quando nós formos para o céu, eu vou ter uma casa lá, os irmãos vai estar tudo perto de mim. Mas eu falei isso aí, não falei? A gente vai ser vizinho. Porque dá a impressão que é um condomínio. Né? Dá a impressão que é cheio de casa lá, a gente, sei lá. E aí, Jesus disse que lá tem muitas moradas. Mas quando ele disse isso, ele diz a respeito que para o lugar que ele vai, pode ter certeza que há lugar para todo mundo. Mas ele diz que assim quem crê nele. Há lugar para todos. É como realmente o Senhor tem o seu céu e ele diz, olha, há lugar para todos. Na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, tem lugar para todos. Quem crê em Jesus, se arrepender dos seus pecados, crê que Ele é o Salvador, o Messias, pode ter certeza, vocês vão para onde eu vou, porque a casa do meu pai há muitas moradas, cabe todo mundo.
está querendo tranquilizar exatamente os discípulos, dizendo que aonde ele ia, se todos que crescem nele, veja o versículo 1 que ele diz, que todos que crescem nas suas palavras, veja, agora ele está dizendo as palavras, agora ele está dizendo o que vai falar, agora preciso crer. Nós só podemos chegar aos céus se crermos em Jesus. Ele nos tranquiliza nisso. Olha, está passando aflição aqui, querido. Isso vai passar. Está perturbado? Isso vai passar. Está chorando? Isso vai passar. Porque nós temos uma casa eterna. E se nós temos essa certeza, então é o primeiro remédio que ele prescreve, é a primeira razão para que a gente não se turbe, não fique prostrado em aflições. Pessoas hoje em dia estão atônitos. Tudo é motivo. Muitas pessoas estão tirando as suas vidas. Muitas pessoas estão abandonando os seus ideais, os seus trabalhos, abandonando tantas coisas, até as famílias, porque estão perturbados. Estão abandonando até Deus. Mas ele diz para que nós possamos nos firmar nessas promessas. A casa do Pai era para onde ele ia, irmãos. Estava indo depois da sua morte. Ele iria para a presença do Todo-Poderoso, ao qual ele é adorado por anjos, serafins e querubins. Então, não fiquem perturbados, porque nós vamos morar um dia nos céus. Lembre-se disso. Mas ele continua, no versículo 2. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então aqui é a credibilidade, ele fixa isso aqui, irmãos. Presta atenção, na casa do meu pai é morada. Se não fosse assim, se você não acredita nisso, se você acha que eu estou falando alguma coisa que não é verdade, porque jamais o Senhor pode mentir, porque ele não é homem para mentir, mas ele diz, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Veja, queridos, é a credibilidade do Senhor. É o lugar para onde ele vai. Significa que o Pai do céu receberá todos quantos receber a Cristo. Mas precisa crer. Nós precisamos crer. Essa confiança que nós temos no Senhor Jesus, é Ele quem está falando. E a gente vai mais um pouquinho aqui para a gente também aprender mais um pouco, né? Ele diz assim, pois vou, o que ele diz? Preparar-vos lugar. Mas outra expressão que a gente fica pensando, né? Jesus morre, vai para o céu e agora entra na construção civil. Construindo. Tem 2022 anos construindo. É esse o nosso entendimento. Mas aqui ele está falando, e preste atenção nisso aqui, quando ele diz, eu vou preparar-vos lugar. Não é que ele esteja preparando, porque o lugar já está pronto. E a gente pode ver isso em Mateus capítulo 25, versículo 34. O que diz lá? Vamos ler? Para você entender. Por que ele diz, vão preparar-vos lugar? Vamos lá? Então...
que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então já está pronto. O Senhor estava falando que Ele vai preparar, ou seja, Ele já estava falando porque estava, nesse contexto, Ele iria para a morte. Ou seja, nós perdemos essa qualidade, nós perdemos os céus, porque o pecado nos fez afastar do Senhor e perdemos a casa do Pai, e perdemos estar na sua presença. Então, com a sua morte, Ele estava preparando o caminho, Ele estava abrindo o caminho, Ele estava com a chave dos céus, para que nós pudéssemos entrar. Então, com a sua morte, com a sua ressurreição, era uma preparação para que eu e você pudéssemos entrar, e nós entramos, porque Ele trouxe o reino para nós. Nós estamos no reino do Senhor, mas Ele está preparando para que, finalmente, definitivamente, nós possamos tomar posse eternamente. Está preparado, irmãos? Ele foi tomar posse, nos abrir o caminho, assegurar desta maneira nosso título irrevogável. Porque Ele diz, aquele que tem nas minhas mãos, jamais ninguém o arrebatará de mim. Eu sou o bom pastor. A felicidade do céu, preparada desde a fundação do mundo, só se torna adequado para o homem caído com a presença de Cristo. O céu sem Cristo não era o céu. Mas nós vamos chegar, Ele estará lá. Ele está nos preparando para ir. Então Ele foi antes, entrou na sua glória. Veja 1 Timóteo capítulo 3, 16. Isso aqui a gente tem que ler junto. Isso aqui, Ele abriu. Está no céu. Ele já venceu. Ele preparou o caminho e nós estamos caminhando. Eu sempre digo, nós estamos no trilho do trono da glória. Está pronto. Ele vai preparar um grande banquete para a gente. Então vamos ler junto. Evidentemente, vamos lá? Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Isso quer dizer que Ele continua mantendo o caminho aberto para nós. E como Ele faz isso? Intercedendo por nós, nas aflições, nos desvios. Ele está preparando. Nós estamos caminhando. Um tropeço ali, outro tropeço aqui, uma tristeza ali, um desânimo aqui. Mas Ele está intercedendo, o Espírito Santo intercede, o Senhor intercede. E a gente vai ver isso em Romanos capítulo 8, versículo 34. Veja o que diz. Vamos ler juntos. Quem nos condenará? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nenhum inferno, nenhum pecado, nada que nós nos arrependemos e colocamos a nossa fé nele. Sabemos que Ele cuida de nós, intercede por nós, Ele é o nosso advogado e Ele certamente firmará os nossos passos para chegarmos na mansão celestial. Essa é a primeira razão. Você tem os céus preparado. Mas o Senhor está preparando a gente primeiro, para a gente chegar lá. A segunda razão, e a gente vai caminhar no texto bíblico. A
segunda razão, que ele fala para os seus discípulos, e que na verdade, essas são as duas promessas nesse capítulo, como eu disse de manhã, extraordinárias. Versículo 3. Ele continua dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A promessa aqui, e que a gente tem que pregar no púlpito, e todos os dias que a gente acorda, todos os dias que a gente está no momento feliz da nossa vida, em todos os momentos que a gente está no momento de aflições, de tristeza, de choro, devemos lembrar, assim como ele lembrou aos discípulos: olha, eu vou voltar. Ele voltará. Porque ele diz: e quando eu for vos preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. A gente vê aqui pelo menos algumas retorno de Jesus. A gente vê que ele retornou da morte. Ele ressuscitou, amém, irmãos? Ele retornou para a gente quando manda o seu Santo Espírito. E também, quando nós morremos, nós somos encontrados por Jesus. Mas aqui ele está falando, nesta declaração desse versículo 3, é a vinda gloriosa e pública na ocasião devida, para levar-nos ao lugar bendito, no qual ele está neste momento. Ele finalmente retornará. Ele agora vem buscar aqueles que creem nele, aqueles que confiam na sua palavra, aqueles que confiam que realmente nós temos um lar prometido. Para tomar posse. Ele voltará, irmãos. Vai ter um momento que esse céu vai se rasgar. Eu não sei se na nossa geração, eu não sei se agora, ou se amanhã, ou se agora, ou nesse momento quando a gente acordar, ou quando, sei lá, mas eu sei que vai acontecer, porque ele disse que ele vai voltar. Então ele diz: você crê nisso? Então pare as suas perturbações, as suas aflições, creia nisso, que tudo isso vai terminar. Essas palavras são verdadeiras. E ele diz que ele quer, com isso, ter um relacionamento conosco, uma unidade conosco, porque ele diz: aonde eu estiver, vocês vão estar também. Ele está lá, irmãos. Ele está conosco através do seu Santo Espírito. Nós temos que ter plena certeza disso. E é isto que deve ser a proteção contra as perturbações do nosso coração. Veja Filipenses capítulo 4, versículo 5. A vinda dele tem a finalidade de nos unir a ele para todo sempre. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Se ele preparou este lugar para nós, nos preparará para este lugar. Seremos resgatados, meus irmãos. Seremos transformados à semelhança de Cristo e viveremos eternamente reinando com Ele. João, ele descreve o lugar no céu lá em Apocalipse. Mas também a gente vê que ele descreve as coisas que não acontecerão nos céus, na nova terra, no novo habitar. Ele diz: onde não haverá mais dor, onde
não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá noite, choro, tristeza. Nós só teremos a presença gloriosa do Senhor. O céu é um lugar real, irmãos. Um lar de amor. Mas estarão lá apenas os que creem em Jesus Cristo, em suas palavras. Por isso, ele disse, não se turbe o vosso coração. Você crê nisso? E ele continua, no versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Certamente, ele enfatizava o caminho da cruz. O seu caminho de volta ao Pai, meus irmãos, teria que passar pela cruz. Os discípulos, há muito tempo com eles, entendiam a necessidade dele, eles não entendiam a necessidade dele passar pela cruz, pela morte. Muitas vezes a gente quer ir para o céu, mas a gente não quer passar pela cruz. Cristo disse para a gente carregar a nossa cruz. Lembra os 2 salteadores que estavam do lado de Jesus? Ele não estava querendo passar pela cruz por causa dos seus pecados. Ele disse, olha, se tu és o Cristo, desce daí. Ou seja, sai, passa por isso não. Salva-te ti, salva a mim também. Mas aquele disse, olha, a minha necessidade é passar pela cruz. Eu vou morrer por vocês. E ele morreu. Mas ele venceu, ele ressuscitou e voltará. Agora, interessante é o que Tomé disse, no versículo 5. E nesse versículo aqui, a gente pode perceber a ignorância dos discípulos com respeito a Jesus. E aqui o Senhor dá uma resposta que é a maior verdade que a gente pode ver nesse capítulo aqui. Ele diz, versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Vamos saber o caminho. Olha o que Jesus responde. Vamos todos juntos? Respondeu-lhe Jesus. Eu quero aproveitar essa palavra tão profunda para dizer que Jesus aproveita esse momento de falta de conhecimento de alguém que estava andando com ele há 3 anos. Isso é a falta de conhecimento de muitas pessoas que têm ouvido de Jesus, que têm seguido as religiões há muito tempo. Pessoas que estão caminhando. Mas aqui Jesus, ele proclama algo esclarecedor para mim e para você, que ainda tem dúvida disso. As pessoas como Tomé querem estar com Jesus, querem ir para este lugar que Jesus diz que é o céu, que ele proclama, que ele promete para a gente e que a gente crê. Preste atenção. Versículo 5. Nós não sabemos. Mas ele quer ir. As pessoas ultimamente, e a gente entende isso e a gente sabe, que muitas pessoas querem ir a Deus, querem. As pessoas estão fazendo de tudo, religiões, elas fazem os seus rituais, elas boas obras, as coisas todas boas.
que até são lícitos, querem chegar a Deus. Mas aqui, Jesus esclarece, e definitivamente para mim e para você, não há nenhum caminho que o homem possa construir, ou possa ir, que não seja por Jesus. As pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas dizem que boas obras levam a Deus, que a rituais religiosos levam a Deus. Não, o Senhor Jesus está aqui excluindo todas essas possibilidades que são ditas. A exclusividade de ir para os céus, ele diz que é somente ele. No versículo 6, ele responde categoricamente. Versículo 6. Ele diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é ninguém. Quem já nasceu, quem já morreu, quem vai viver, ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Porque é Ele que abriu o caminho. É Ele que nos preparou. É Ele que é o Messias. É Ele que teve essa autoridade. É Ele que tem as chaves. E se nós, ele até disse outras filosofias, se outras coisas estão sendo ensinadas, no capítulo 10 de João, ele diz que quem ensina outra coisa é ladrão e salteador. Preste atenção nisso, você tem que crer em Jesus. Ele continua dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Neles, irmãos, nós começamos, nele nós prosseguimos e neles nós chegamos a Deus. Ele é a verdade, o guia do nosso caminho. Como a vida, ele é o fim para chegar à casa do Pai. Versículo 7. Quero me adiantar para que mais uma coisa. Ele diz, olha, se vocês tivessem me conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 8. Deixa o 7, para que a gente possa chegar no 8. Então, ele diz, se vocês tivessem me conhecido, sabe, irmãos, tem muitas pessoas que estão seguindo a Jesus. Tem muitas pessoas que estão ouvindo Jesus. São muitas pessoas que estão, de certas formas, através de louvores, através de pregações, mas ainda não é o suficiente. As pessoas ainda estão errando. Ele diz, olha, vocês tinham que me conhecer. Há muito tempo que vocês estão comigo. Há muito tempo está sendo esclarecido. Há muito tempo a palavra de Deus está sendo pregada. Não entenderam ainda não? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não tem outro meio de ir para Deus, para a casa do Pai. E a gente chega no versículo 8, então. Agora a gente tem Filipe, um dos apóstolos do Senhor, que estava lá com ele. E sabe o que ele disse? Senhor, não tá. Mostra-nos o Pai. Ó, fechou. Tá tudo certo. Mostrou o Pai, acabou. Por quê? Fica com essas dúvidas todas, explicação dali, daqui. Não, mostra o Pai e pronto. É o que a gente quer. Aí, resolveu. Primeiro que aqui a gente vê que o modo que Filipe indica que ele não está satisfeito ainda. Isso é óbvio, nós nunca estamos satisfeitos. A gente quer mais Deus. Um tiro. Se você tem esse desejo de mais Deus, ele queria mais. Mostra o Pai, pronto.
Na verdade, ele até se lembra, vamos supor que ele está se lembrando em Êxodo capítulo 33, versículo 22, quando Moisés disse, eu quero ver o Senhor. Ele fala, jamais quem me vê morre. Nem Adão, antes de pecar, viu a Deus. Ninguém. Ele queria ver pelos olhos físicos. Isso até é uma oração, é um pedido. E a gente vê a ignorância, né? Ignorância no fato de que ele não entendeu ainda. Porque Jesus disse, olha, se você vê a mim, vê o Pai. Mas aqui, ele quer. Isso mostra a fragilidade da fé dele. E a ignorância de como o evangelho se manifesta. A gente ainda não sabe como o evangelho se manifesta, ou como manifesta o Pai. Os ensinamentos de Cristo provêm a confirmação da nossa fé. Mas sabe o que acontece? Não. Eu quero anjo. Eu quero isso. Eu quero algo milagroso, para eu crer. Sou Pai. Eu quero que ele se materialize. Eu quero algo que... Estão compreendendo? É isso que acontece no nosso meio. É isso que muitas vezes acontece no meio e as pessoas estão buscando isso e muitas vezes sendo incentivadas para isso, quando busca algo que possa emocionar e até uns dizem, eu estou vendo. Ou talvez alguma coisa que, algum profeta que venha e diga, olha, Deus está falando isso aqui. É isso que quer. Mas o Senhor está dizendo para a gente nesta noite que Ele diz que não há necessidade disso. Ele diz que para a gente crer nas suas palavras. Então você quer ver a manifestação de Deus na sua vida? Abra a Bíblia. Você quer conhecer Deus? Abra a Bíblia. Você quer que Deus fale com Ele? Então fale com Ele em oração. Você quer ouvir a voz dos céus? Abra a Bíblia. Porque Jesus Cristo dá a resposta para ele. Jesus Cristo dá a resposta. Ele diz, você tem que crer nas minhas promessas. Você quer ser salvo, querido? Você quer ter a sua vida realmente conduzida pelo Senhor? Então não precisa nós esperarmos algo como Moisés ou como os outros. Simplesmente nós devemos crer na sua palavra. É o que ele diz. Então, no versículo 9 ele responde. Você está tanto tempo comigo e você não me conhece? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como disse tu, mostra-nos o Pai. Sabe, meus irmãos, quanto tempo nós estamos vendo Deus? É o tempo que você nasceu. Estavam 3 anos com Jesus ali, e Jesus era Deus. Mas eles ainda não criam que Jesus Cristo realmente era Deus. Ainda faltava, a sua fé ainda estava curta. Meus irmãos, precisamos entender que Jesus é Deus, Ele veio, Ele é o Messias, Ele encarnou, Ele esteve em nosso meio, Ele andou aqui, Ele comeu com os discípulos, Ele participou, Ele bebeu água, Ele sofreu, Ele morreu, Ele ressuscitou. Então Ele é Deus, então Ele está com Deus, Ele é Deus, é o Verbo. E nós precisamos crer que Jesus está conosco. Eu só creio nas suas palavras. Então, se você deseja uma manifestação de Deus na sua vida, para resolver as suas dúvidas, Ele está conosco há mais de 2000 anos.
Mas aí ele reforça um pouquinho para não deixar o Felipe em dúvida ainda no versículo 10. E a gente está terminando. Vem cá. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. O que ele diz para ele? Olha, você precisa acreditar nas minhas palavras. Se Jesus disse para não turbar o coração, para crer nele, é porque ele tem poder para nos sustentar nas aflições. Se ele disse, e é verdadeira, que tem os céus, ele prepara o lugar, está lá, e ele vem buscar a gente, então é verdadeiro. Devemos crer na sua palavra, é o que ele diz. As palavras que eu vos digo, acredite nisso. Acredite nisso, igreja. Creia nisso. Tá, mas já que você ainda não aprendeu ainda não crê nas minhas palavras, talvez você te atribui. Então veja as minhas obras. As obras que eu faço. O caminho de Deus é a fé. É a graça dele, é a fé nele. É crer. Tem uma moça que cantava um hino assim, mesmo que eu não seja curada, né? Não é isso? Ela até faleceu. Não sei como é que ela chama. Mesmo que nada dê certo, mas eu creio. Mesmo que eu não consiga aquilo que eu peço, mas Jesus está falando. Creia em mim, nas minhas palavras, mas pelo menos creia nas obras que eu faço. E as obras do Senhor, meus irmãos, a gente pensa que é só curas, milagres. Jesus Cristo, ele veio para salvar o pecador. Jesus Cristo, ele veio para amparar o aflito. Jesus Cristo, ele veio o seu ministério para saciar a fome, para mostrar que ele é o pão da vida. Essas são as obras do Senhor. Ele ressuscitou mortos, amparou viúvas. Será que nós não cremos pelo menos na sua obra, o que ele fez? O que mais ele fez por nós? Morreu na cruz do Calvário. Será que a gente está esperando o que ainda? Então essas são as razões, irmãos, para que a gente não se turbe o nosso coração. Sabe uma coisa? O que a gente aprende nisso aqui, primeira coisa que a gente aprende, sabe as doenças, as perturbações, as dores? Muitas vezes elas são para se lembrar, para nós nos lembrarmos que nós não somos isentos dessas coisas. E para que também a gente não coloque essas coisas deste mundo, que o melhor está aqui. É para a gente se lembrar disso. As coisas que a gente passa, as perturbações, é justamente isso, para que você se lembre. Tem muitas pessoas que precisam se lembrar. Olha, as coisas boas não são definitivamente aqui, não. As melhores estão por vir. É os céus. É a presença do Senhor. Elas existem nesse mundo para isso, muitas vezes. Esse mundo caído. E para dizer que tudo isso vai passar. Mas o que ele tem para nós, irmãos, é uma morada eterna. Lembre-se disso.
Ele já abriu a porta, já tomou posse por nós, está na glória. Foi recebido pelos anjos, intercede por nós. É isso que tem que confortar os nossos corações. Segunda coisa também é que Cristo conhece as turbulações, as perturbações do nosso coração, meus irmãos. Ele nos consola para a realidade do céu. Quando nós estamos todos aflitos aqui, correndo para um lado e para o outro, ele faz assim, ó. Nós temos a casa do Pai. E isso deve nos encher de esperanças. Como você está? Você entrou aflito aqui, perturbado? Você está em casa, perturbado? Jesus aponta para você que existe algo melhor. Que tudo desse mundo vai passar, mas ele tem algo bom, melhor, que será eternamente. Segunda coisa que a gente aprende aqui, irmãos, tem um conhecimento em Jesus, que é o Evangelho, que traz boas novas. Em João capítulo 17, versículo 3, ele diz: a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem tu enviaste. Sem o conhecimento de Jesus, querido, você não vai encontrar o céu. Porque somente Ele, o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que conduz a Deus. Ninguém tem chance alguma de se salvar que não seja por Jesus. Outra coisa que a gente aprende aqui, querido, que Jesus já está há muito tempo conosco. Você precisa olhar mais. Ele está através da sua palavra. As pessoas estão correndo atrás de coisas sobrenaturais, mas ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve perto de nós. Nós precisamos ter essa experiência. João capítulo 20, versículo 31, ele diz: olha, escrevi estas coisas para que creiais. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, ter vida eterna. Outra coisa, querido, a igreja tem que continuar a obra do Senhor. E a principal obra do Senhor é pregar o Evangelho. É óbvio que Marcos, lá no final, ele diz que as coisas acompanharão isso. Quando nós formos pregar o Evangelho, possivelmente alguém vai estar endemoniado e ele vai ser liberto. Possivelmente alguém vai estar enfermo e nós vamos curar em nome do Senhor Jesus. Mas a principal que ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Então isso conforta os nossos corações. Como você está aqui nessa noite? Como você vai sair daqui? Qual é a sua esperança? Não se turbe o vosso coração. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Não sei como você entrou aqui, não sei se você ainda já entregou sua vida ao Senhor. Não sei que você tem buscado alguma coisa sobrenatural. Tem que acontecer alguma coisa para eu crer nesse Jesus. Não, o Senhor já se manifestou para você nesta noite. A sua palavra. Pense nas suas obras, pense no seu amor, na sua manifestação na cruz do Calvário. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Você vai sair daqui e Deus estará conosco. A promessa de Jesus foi essa. E um dia Ele vem nos buscar. Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo consolo que o Senhor nos dá.
Obrigado porque o Senhor nos sonda, nos conhece. O Senhor sabe o que se passa em nossos corações. Sabe a nossa tristeza, Senhor. Tu conheces tua irmã, meu irmão que está aqui na frente. Tu sabe o choro dela, Senhor. Mas o Senhor está dizendo para a gente nessa noite, não se turbe o vosso coração. Creia em mim. Eu tenho algo melhor para você. E o Senhor nos trouxe o reino, a salvação. Tudo isso vai passar, meu irmão, minha irmã. Mas as promessas do Senhor permanecem para sempre. Ó Senhor, muito obrigado pela tua igreja. Nos dê uma semana de paz, Senhor. Mesmo que algum dos irmãos enfrente alguma situação adversa, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja, que eles se lembrem que o Senhor tem cuidado, que o Senhor sabe e que certamente o Senhor os conduzirá a um lugar tranquilo, aos pastos verdejantes. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é para as nossas vidas. Se manifeste, Senhor Deus, cada vez mais na vida dos teus filhos, Senhor, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.